E aí, salve, bom? E rapaz, olha só, o nosso Jota já tava todo cercado pela própria equipe dele, dizendo que ele tinha sido mandado pra ser morto. Meu Deus do céu, Berg. Toma! Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a calma, Moreno. Toma! Rapaz, a luta tava ficando tão envolvente, mas a pena que o nosso protagonista infelizmente não aguentou e tomou. Aí você já viu, né? Já caiu duro no chão daquele jeito. Mas antes disso tudo acontecer, um cara tava muito de boa no iate dele, tomando um vinhozinho entregado por uma moça loira. É claro que ele tava feliz demais, já que ele tinha pegado muito dinheiro emprestado e não tava pagando de jeito nenhum. Aliás, quem iria encontrar ele no meio do alto mar? Pelo menos foi o que ele pensou. De noite, então, quando tudo já tava mais tranquilo e ele tinha tirado aquela sonequinha daquele jeito, ele já acordou desesperado porque tinha uma pessoa sentada olhando ele dormindo. Ele então disse que ele era o agiota que ele tava devendo. Ele, se fazendo de boa, perguntou quem ele era. Aliás, esse cara tinha roubado dinheiro de um monte de gente e simplesmente fugiu. E com todo aquele dinheiro, ele viajaria pelo mundo todo naquele iate de luxo. Pelo menos foi o que ele pensou, já que agora ele tinha esquecido a voz dele. E ele estava realmente desapontado, já que o seu nome era Kim Ryuki e ele era o diretor, o presidente da Yusu. E ele estava ali para cobrar a dívida que ele tinha com a Taizan Capital. Porém, ele disse que sobre essa dívida ele não lembrava. Então já chamou os seguranças rapidamente, gritando várias vezes, mas quando ele olhou para o lado, todos os seguranças estavam completamente desmaiados. Ele até disse para ele ficar calmo, já que eles não estavam ali para levá-lo de volta para a Coreia, mas sim estavam apenas para pegar o dinheiro de volta que pertencia à empresa deles, já que era 150 bilhões de won pelo valor principal e os juros anuais pendentes eram de 320 bilhões e 20 milhões. E então no total devia 470 bilhões pro maluco. Ele perguntou como, já que 470 bilhões era tipo o triplo da dívida. Ele apenas deveria depositar os 350 milhões e deixar quieto. Mas ele disse que ele não tinha todo esse dinheiro, já que ele comprou aquele iate com dinheiro e ficou sem nada. E ainda falando que não fazia sentido nenhum aqueles juros todos, mas vai falar isso pra Jota pra tu ver, já que se eles realmente quiserem levar algo, poderiam levar aquele iate, mas ele não tinha nada. O Kim já começou a ficar irritado com ele, pensando que teria que agir da melhor forma possível. Então uma âncora tinha sido jogada do mar, enquanto alguns trabalhadores agiam naturalmente, dizendo que agora poderia puxar para cima. E adivinha, meu parceiro, eles tinham colocado o cara amarrado na âncora, ô louco, ele já tava ali, né, prendendo a respiração, porque ninguém é doido de morrer assim, né? Mas o nosso protagonista sabia onde todo o dinheiro dele estava. Sabia que ele tinha 20 milhões que ele colocou numa empresa de fachada, 150 que mandou para Ilhas Virgens e ainda por cima o dinheiro que ele tinha mandado para a Suíça. No total fechava os 470 milhões e ele poderia transferir o dinheiro imediatamente só do laptop dele. A internet via satélite daquele iate era muito boa. Porém, ele disse que precisava de todo aquele dinheiro. E ele ainda começou a gritar, dizendo que preferia morrer do que viver sem todo aquele dinheiro. Então ele disse que estava tudo bem, já que ele poderia depositar o valor principal, pagando então os 150 bilhões. Ele então pediu para que retirasse os juros, já que com os juros que ele já pagou, ele ainda ficaria no lucro mesmo se recuperasse apenas o valor principal, já que todos os outros investidores estavam desistindo de recuperar o dinheiro com ele, mas ele estava certo de pelo menos receber o valor que ele tinha investido nele. Porém, o agiota disse ao Sangui que deveria descer o presidente novamente. Ele não entendeu nada, começando a gritar, pedindo por socorro e pedindo para esperar, já que se ele morresse no final das contas, eles nunca conseguiriam encostar naquele dinheiro. O nosso brotinho, observando, disse que mesmo que eles não fossem capazes de encontrar esse dinheiro, alguém que desviou o dinheiro da Taizan Capital realmente deveria ser feito de exemplo aos outros para que eles soubessem, enquanto sorria maleficamente, já que o que acontece com quem mexe com a Taizan é a morte, mandando abaixar ele. Mas ele começou a gritar para esperar, mas não deu boa não, ele foi jogado mesmo assim. Depois de um bom tempo debaixo da água, já puxaram ele estava traumatizado, já que ele realmente quase morreu, e começou a transferir o dinheiro então. E mesmo assim transferiu 350 milhões de dólares, e mesmo assim acabou pagando a maior parte dos juros também, já que ele depositou 350 milhões. E o nosso protagonista agradeceu, dizendo que ele deveria realmente usar novamente os serviços da Taizan Capital, enquanto ele chamou ele de desgramado, enquanto ele xingou ele e dizendo que ganhou aquele
dinheiro feito um cachorro para eles arrancarem tudo dele. Mesmo assim, o nosso platinha sorria, dizendo que deveria entrar em contato se precisasse deles novamente, chamando de querido cliente. Ele já pegou a lancha junto com a sua equipe e foi embora. Então, rapidamente, ele já começou a olhar que tinha um barco iluminando ele, mas o que poderia ser aquilo? E então era a guarda costeira das Filipinas, e ele já estava cercado, já que ele foi colocado em um aviso vermelho da Interpol e a pedido da polícia coreana. Não deveria se mexer nem mesmo resistir. Basicamente, ele estava sendo preso por ter desviado dinheiro de um monte de gente. Não adiantou nada. A única coisa que aconteceu foi que ele ainda pagou a agiota. Preso e sem dinheiro, vê se pode isso. Na mansão onde nosso protagonista trabalhava para a família do avô dele, eles estavam conversando. E ele era o presidente da Taizan Capital, o Cheon Soo-man. E ele realmente disse que ele se saiu muito bem dessa vez, mas ele disse não ao seu avô, já que ele só cuidou disso segundo as instruções e as políticas da empresa. Mas ele era realmente bem incrível, já que ele conseguiu encontrar um homem que estava fugindo pelo mundo inteiro em um iate rapidamente. E ainda conseguiu recuperar o dinheiro dos juros também, que era algo muito bem feito, já que graças a ele, a empresa escapou de um grande prejuízo. Porém, o filho mais velho estava com uma cara de indignação, só pensando que realmente ele era tão bom. Mas a única pessoa em que eles podiam confiar agora era o Min-hook, já que ele era a pessoa que eles mais confiavam. No final das contas, todos que estavam ali tinham o sangue da família, mas o nosso protagonista era um membro um pouco distante. Aliás, a pessoa que estava na frente dele era o seu avô, Cheon, que era o velho mais poderoso na agiotagem, o lendário tubarão da indústria, já que no passado até as pessoas mais ricas e influentes se ajoelhavam na frente dele. As pessoas chamavam ele de tubarão porque ele controlava a indústria de empréstimos da Coreia do Sul. Ele estava envolvido basicamente em tudo: dinheiro, ações, imóveis, fundos estrangeiros, só que a quantia conhecida era trilhões de won. A quantidade era muito, mas ele não deixou nada para o seu neto materno. Estranhamente, os bens foram herdados pelos filhos biológicos, os irmãos Cheon, que estavam ali na frente dele. E estranhamente, ele não gostava nada do nosso protinha. De repente, ele começou a gritar com o filho dele porque ele estava demorando demais para cobrar uma pessoa, um CEO que estava devendo bastante dinheiro. Ele disse que logo iria conseguir, mas ficou bravo, lembrando que ele estava drogado da última vez e não conseguiu receber o dinheiro. Esse era o único filho de Cheon, chamado Soo-man. E o nosso plot achava que ele era um drogado incompetente, ganancioso, que tinha muitos privilégios. E o seu pai dizia que aquilo era patético enquanto ria, dizendo que aconteceu algo realmente tão embaraçoso na sua frente e na frente do seu genro. Porém, ele avisou que ele trabalhou bastante duro, ele deveria estar cansado, avisando que ele poderia descansar. Ele então curvou a cabeça agradecendo ao seu tio, já que ele ia embora agora. Mas estranhamente, quando ele saiu, eles começaram a gargalhar bastante, já que há 30 anos ele também fez o melhor para ser reconhecido como parte da família, fez todo tipo de trabalho sujo, fez tudo que pediram sem nem questionar. Ainda assim, não conseguiu se tornar parte da família Cheon. E saindo para comprar alguma coisa, já que antigamente a única família que ele tinha quando era pequeno, depois que seus pais faleceram, era a sua avó, que cuidou dele desde pequeno. Ele era muito feliz com ela, e hoje naquele dia completava 30 anos que a sua avó tinha falecido. Ele então comprou algumas coisas para poder levar ao cemitério dela, e agradecendo ao balconista. Mas depois disso ele recebeu uma mensagem no celular, dizendo então que encontraram o senhor que estava realmente devendo muito dinheiro para eles nas construções e Cheon. O presidente tinha dado uma ordem para poder pegá-lo agora mesmo. Então, isso deveria na verdade ser trabalho do Ji-un, o que era muito estranho. Mas eles avisaram que o presidente tinha mandado e ele deveria fazer isso logo. E dizendo que deveria obedecer o chefe, ele então perguntou se realmente o presidente tinha mandado. E disse que sim, já que então ele estava indo imediatamente. Porém, chegando lá, a gente sabe o que aconteceu. Mesmo depois do nosso protagonista ter apanhado bastante, ele acordou rapidamente. Mas infelizmente, Zé se encontrou amarrado de todas as formas possíveis dentro do carro, até as pernas dele estavam amarradas. E olhando um pouco para frente, percebeu que ele estava numa plataforma e seria lançado no mar junto com o próprio carro dele. O seu liderado então chamou por ele. Ele gritou ao Park Sang-in, chamando ele de miserável e perguntando o que ele estava fazendo, já que deveria soltá-lo agora mesmo. Mas ele recebeu uma ordem para fazer o chefe Kim se aposentar. E então ele perguntou quem ordenou, se foi o presidente ou o Cheon, mas
Max ou até mesmo o Gilmon, mas a verdade é que não importava quem tinha ordenado fazer aquilo. Ele sabia como eram as coisas. Eles eram apenas funcionários que faziam o que mandavam fazer. Ele então ficou bem irritado enquanto o seu subordinado disse adeus ao seu próprio chefe. O barco já estava virando e ele já pediu espera para esperar um pouco, mas não adiantou não. O carro já foi direto para a água e a água já começou a entrar e os caras ainda deixaram o vidro aberto na maldade, afundando então o nosso protagonista. Ele pensando que iria morrer dessa forma, infelizmente, já que ele realmente tinha sido muito leal como um cachorro para a família, mas não podia acreditar que iria morrer em vão assim, depois de ser apenas usado. Infelizmente, até as coisas que ele iria colocar para sua vozinha acabaram boiando, e ele tinha prometido que iria cuidar do memorial dela, mas agora mesmo ele estava a caminho do seu próprio memorial. Depois de ver uma luz e uma cegonha, ele estranhamente percebeu que ele estava na água. Ele tinha acordado, percebendo que estava vivo, mas na verdade ele não entendia o que estava acontecendo, já tomou a bicuda no meio da cara para largar de ser otário. Ele então levantou rapidamente e percebeu que estava numa briga de escola, mas que porcaria era aquilo? O céu tava aparecendo, tá em um caos total. E esse era o nosso protagonista, uns 30 anos mais novo. Toma! Isso é louco, não compensa. A única coisa que o nosso protinha pensava é que situação de bosta era esse que ele tava. Literalmente, já veio um cara chamando ele de miserável, falando que ia dar um soco, mas ele já deu o jab no queixo do maluco, fazendo o cara voar. Ô louco, quase fez um shoryuken. E ele percebeu que o corpo dele parecia ainda por cima mais leve, como se ele tivesse ficado mais jovem. Ah, vá, já veio dois e foi só... Olha a bicuda que o nosso protagonista deu, perfeita. Rapaz, essa roupa do cara parece roupa de posto, nem parece que é aluno, mas tá bom, já veio pra cima e tome. O nosso protagonista tava tirando onda. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Os caras já estavam passando mal no chão já, e o olhar do nosso protagonista tava sanguinário, meu parceiro, ele queria mais vítimas. E os caras já começaram a ficar com medo, igual eu, e já começaram a correr. Ele parecia mais um zumbi com essa cara, mas já mandou todos eles caírem fora. Os trabalhadores do posto Ipiranga já decidiram meter o pé e começaram a correr mandando o pé. E o nosso protagonista então caiu no chão, respirando aliviado, já que agora um amigo dele chegou tacando um pouquinho de areia, chamando eles de miseráveis e perguntando por que eles estavam correndo. Esse cara é meio estranho, mas tá bom. Então ele falou que eles realmente iriam encontrar a qualquer momento e iria dar uma surra neles de novo, perguntando ao Shin se ele tava bem, já que ele veio ali pra dar em cima de umas meninas, mas na real só tinha homens ali. Ele perguntando se ele queria fumar, mas o nosso protagonista se perguntou se esse cara tava realmente no colegial. E era o seu amigo chamado Lee Min-Hung-Soo. O outro amigo dele já chegou dizendo que ele era realmente muito melhor lutando sozinho. Esse era o Park Hyung-soo. Ele era o seu amigo mais próximo do ensino fundamental também. O pai dele era policial, então ele sempre dava um jeito mesmo se eles tivessem em problemas. Então agora a questão era onde eles iriam. Mas o nosso protagonista lembrou de uma coisa importante. Qual ano e qual dia que era o que ele estava agora. Então ele avisou que ele estava em 1990. Rapaz, a escravidão ainda estava em dia nessa época, ô louco. Mas perguntando se realmente ele tinha batido a cabeça em algum lugar, já que o dia era 21 de setembro. Percebendo até que os carros estavam meio antigos e claramente ele foi morto depois de ser jogado no mar. Mas ele voltou 30 anos no passado. O outro amigo dele disse que ele estava com muita fome, mas ele se lembrou que no dia 21 de setembro algo acontecia e ele precisou correr rapidamente para casa, já que naquele dia a sua avó, que era sua única família, iria morrer. E foi o dia que ela infelizmente faleceu. E ele chorou muito por causa dessa perda. E foi tudo por causa de um ataque cardíaco. E disseram que se alguém a tivesse encontrado um pouco mais cedo e chamado uma ambulância, ela não teria falecido. Chegando lá, a vovó dele estava descendo as escadas. E ela já começou a pegar na mãozinha dele. Oh, você largou as escolas mais cedo pra me ver, oh, meu filhinho. E aquele toque quentinho que ele sentiu já fez ele chorar muito. Ele já ficou todo emocionado, lembrando de tudo que ela tinha feito por ele. A vozinha já ficou toda surpresa, perguntando por que ele tava chorando, se tinha acontecido alguma coisa, já que do nada ele ficou assim, né? E realmente ele abraçou ela dizendo que ele sentia muita saudade. E ainda por cima ela disse que ele tava muito sentimental nesse dia. E por que ele tava agindo assim de repente? Já que viu o seu Shin chorando dessa forma, parecia que na real ele tinha virado uma criança novamente. Enquanto ele chorava muito, ela dizia que ele era fofo sorrindo desse jeito. Ele então, depois de um tempo engolindo o choro, já segurou na mão da vovó rapidamente, dizendo que era hora deles irem para o hospital. Mas
mas ela não queria ir, e ele disse que ela podia desmaiar a qualquer momento, então deveriam fazer um exame. Mas por que ela deveria ir ao hospital, já que ela não estava doente? E mesmo assim ele insistiu, dizendo que ela poderia morrer a qualquer momento. E então ela disse que só iria morrer depois de ver ele casado e criando seus filhos, sorrindo de um jeito muito fofinho, dizendo que ele não deveria se preocupar com nada. Então ele deveria ir para o seu quarto e ela iria preparar uma comida rapidinho para ele. Ele, porém, ficou insatisfeito, já que ele queria salvar ela de alguma forma, mas não conseguia. Chegando lá, já preparou aquela refeição típica de um japonês e ela avisou que ele deveria comer devagar, já que não tinha muitos ali. Mas rapidamente ele já disse que tinha tudo que ele gostava para comer e começou a comer a comida dela e foi dar uma ida na cozinha para poder pegar um suco daquele jeito. Ele já começou a chorar mais uma vez experimentando a comida da vovó, porque realmente ele trabalhou como um cão para o Taizan capital e a família Cheon, mas no final das contas, aquela comida daquele lugar ainda não era igual a da sua avó, quando de repente ele ouviu um barulho dela caindo no chão. Chegando lá, ela já estava inconsciente e o suco derramado. É claro que ele já gritou pela vovó e decidiu levar ela para o hospital rapidamente. Ela então já estava lá internada e o médico disse que teria sido ruim se ele tivesse chegado um pouco mais tarde, já que eles iam precisar fazer uns exames, mas parecia que ela iria precisar de uma cirurgia. E se deixassem assim, a sua avó poderia desmaiar novamente a qualquer momento. Ele pensando então que precisaria rapidamente de dinheiro, mas a única coisa que ele tinha era 150 wons, mas ele estaria prestes a receber centenas de bilhões há pouco tempo. Agora tudo o que ele tinha estava ali, aquelas moedinhas. Seu amigo até se ofereceu para dar o dinheiro que ele tinha, já para ajudar um pouquinho, já que ele recebeu a sua mesada e então ele poderia ajudar. Realmente o pai do Myung-soo também possuía um grande estabelecimento de entretenimento adulto, se é que você me entende. E então o cara tinha bastante dinheiro, mas o cara já ficou desanimado, pensando que não tinha dinheiro para cuidar da avó dele. E o outro amigo disse que ele não deveria se preocupar com isso, já que ele só deveria cuidar e visitar ela com frequência. Realmente eles dariam um jeito de conseguir o dinheiro para o tratamento dela, mas a questão era quanto que era o dinheiro, e no final das contas era uma cirurgia de coração, e era cerca de 10 milhões de won para fazer cirurgia, o que era muito caro. Mas antes dele morrer, isso não era tanto dinheiro assim. Agora a situação tinha mudado completamente. Ele então já foi para dar um telefonema com as moedinhas que ele tinha e só havia uma maneira dele conseguir esse dinheiro para a cirurgia agora, avisando que era o Kim Myuk e ele precisava falar com o presidente Cheon, avisando que deveria dizer por favor que ele era Kim Myuk, o único filho da sua filha chamada Cheon Misuki, e queria ver o seu avô. Ele estava bem de boa dando uma olhada na vista e vendo como os prédios eram baixos, pensando que realmente ele estava de volta em 1990 e ele realmente talvez seria assassinado novamente daqui a 30 anos. E o suspeito mais provável era o seu tio, o presidente Cheon Soo-man, que era um vilão miserável. Ele era o único que poderia ter convencido seus subordinados a o matarem. Mas por que ele faria isso? Tendo certeza de que ele ainda era útil para ele naquele momento. Poderia ser outra pessoa, talvez o Cheon Soo-man ou até mesmo o Cheon Ji-un. A questão é que quem poderia ser que mandou matá-lo? De qualquer maneira, essa era a sua única chance de se vingar, a sua chance de destruir a família Cheon de uma vez por todas e assumir o controle total da Taizan capital. Alguém então chamou pelo garoto e ele disse que realmente estava falando com ele, porém o cara que estava lá era simplesmente um bandido, um dos piores. Ele perguntou o que, se estava realmente falando com ele, mas perguntou qual era o nome dele e por que raios ele queria saber. O outro já começou a conversar com o parceiro dele, perguntando por que o garoto estava dando de durão, mas ele só era um maldito mal educado. Os dois, porém, pareciam ter a mesma idade. O nosso protagonista esqueceu que ele tinha 19 anos. Mesmo assim, ele disse que o nome dele era Park Dong-soo, perguntando se já ouviu falar do nome dele antes, mas Park Dong-soo era alguém que ele conhecia, era do segundo comando da gangue Samsung, e ele seria o próximo herdeiro da gangue, mas por volta de 1990, durante a guerra contra o crime, ele foi acusado por todos os crimes do seu chefe, enquanto a polícia o perseguia por isso. E é claro que ele foi encontrado brutalmente assassinado em um motel, com apenas 29 tiros nas costas. E aproveitando que ele já tinha falado o nome dele, o garoto devia falar o dele, então o nosso protagonista disse que se chamava
chamava Kim Miyuki, e esse era o seu nome. Ele começou a gargalhar dizendo que esse nome parecia de um assassino, enquanto o nosso protagonista pensava que ele era um bandidinho infantil. Mas ele disse então que ele talvez fosse o moleque bonzinho do quarto 405 que ficava ajudando a vovó e fazia tudo que ela pedia. Mas ele disse que ela era sua única família, então era natural que ele fizesse tudo por ela. E ele disse que era verdade, já que isso era natural, perguntando aí se ele estudava, já que pelo uniforme dele parecia que estava num colégio técnico. Ele disse que sim, mas parecendo com a roupa dele e pelo machucado parecia um bandido, mas ele disse que não era. Porém, o nosso protagonista fez uma cara de indignação dizendo que alguém que foi esfaqueado e ainda foi colocado no hospital com um cara daquele do lado, com certeza não é alguém normal. Ele disse que as pessoas adultas são esfaqueadas normalmente, e você que tá aí já foi esfaqueado? Espero que não. Mas então, ele já começou a conversar, mas a questão é como que esse garoto conseguia ficar tão tranquilo na frente dele. Ele até começou a ficar com dor de cabeça, já que esse garoto estava irritando ele, já que ele sempre tinha a última palavra. E o nosso protinha perguntou se poderia ir agora, já que ele tinha terminado de falar. Então ele foi, e o cara ficou dando tchau pra ele, dizendo que ele deveria cuidar bem da vovozinha. O nosso protagonista só pensava que ele era um maldito garoto, descendo as escadas e pensando que o Park Dong-soo da gangue Samsung nesse momento ainda não estava em um nível nacional, mas ainda assim não era pequena, e um dia ele poderia acabar sendo útil para ele. Ele já foi entrando no quarto, mas inesperadamente já tinha um homem de preto olhando a vovozinha dele, e então ela falou ao Miyuki que tinha alguém ali para ver ele. Ele perguntou se esse era o Kim Miyuki, e ele então era o diretor. Os dois se encararam estranhamente e ele virou a cara dizendo que iriam conversar lá fora. Chegando lá, eles foram numa cafeteria e ele disse que seu nome era Myung-gon, avisando que ele trabalhava para o presidente, mas o nosso protagonista já sabia que esse era o braço direito do seu avô. E então, o que ele queria? E ele era um confidente em que ele confiava até a morte. Na sua vida passada, ele foi quem contou sobre o pai e a mãe dele no funeral da sua avó. E agora ele disse que precisava conversar com o seu avô. Então ele falou que precisava que ele viesse com ele para Seul. Mas ele perguntou por que se o senhor presidente nem veio ele mesmo. O diretor não entendeu nada, mas a cara dele continuava séria, pensando que o que havia com aquele garoto, já que ele estava calmo pra caramba e os olhos eram uma atitude de alguém que não era da idade dele, também parecia muito natural e não parecia estar blefando. Ele disse que o presidente era um homem ocupado e que não tinha tempo para encontrar com ele, mas então o nosso protagonista disse que não estava pedindo, mas ele deveria se encontrar com ele, já que ele estava falando sobre a sua mãe, a filha dele, Kim Mi-seon. Ele nem mesmo tinha ido ver o funeral dela, mas o nosso protinha pensou que provavelmente seria zombado pela sua audácia, e se o presidente quiser encontrar com ele, ele precisava ir até lá ele mesmo. O cara ficou todo sem entender o que estava acontecendo, mas o nosso protinha, na vida passada, ele não teve a escolha a não ser fazer quietamente o que eles diziam, e porque naquela época ele não era nada além de um órfão sem nada. E até disseram que o presidente disse que iria manter ele vivo sem se preocupar com condições de alimento e moradia, e se fosse seu subordinado, já que naquele tempo ele não teve outra escolha. Aliás, sem a ajuda do seu avô, ele teria que largar a escola e teria que ter vivido uma vida horrível, mas dessa vez isso não iria acontecer. Dessa vez seria totalmente diferente, de acordo com ele, se levantando e pedindo licença, avisando que deveria dizer isso a ele, já que se ele quisesse se encontrar, precisava vir pessoalmente. E então iria se retirar agora, dizendo adeus ao diretor Myung-gon, avisando que ele deveria ter uma ótima viagem de volta. O homem pensou que esse garoto tinha uma presença avassaladora. Era realmente ele que estava ficando nervoso naquela situação, mas o relatório que ele tinha recebido diz que ele era apenas um encrenqueiro e um vagabundo procurando brigas por aí. Talvez eles estivessem errados, já que a única filha do presidente teve esse garoto. E então ele não parecia ser um garoto comum, mas de repente aí ele contou tudo o que estava acontecendo para a avó dele e ela ficou pasma, sabendo que o presidente de Seul foi mandado para ir ali, mas ele disse que só ia fazer uma visita ao túmulo da mãe dele, que tinha sido a filha que morreu há bastante tempo e ele nem tinha vindo ver. Mas a sua avó disse que ele realmente talvez não fosse o tipo de pessoa que gostasse da sua mãe. Ele disse que fazia muitos negócios e na real estava muito ocupado
preocupado para poder vir. Ele até ligou para ele com o número que a vovó escondeu dele. Esse era o número que ele usou para contatar. O cara tava sabendo de tudo. Mas mesmo assim a sua avó, com aquele olhar, disse que ele deveria ser gentil com ele. O nosso protagonista perguntou por que ele deveria, já que ele não queria vê-lo depois do que ele fez com eles a partir de 17 anos. Ainda assim, ela disse que ele não poderia fazer isso. E ela ficou sem palavras, mas ele disse tanto faz, abraçando ela, dizendo que ela deveria só se preocupar com a sua saúde. Enquanto ele tivesse ela, ele não precisaria mais de ninguém. A sua avó era a pessoa que ele mais amou. Na vida passada, ele teve que se despedir dela sem nenhum aviso prévio, mas dessa vez, ele iria fazer ela feliz. Em Seul, naquela mansão dele, ele ficou perguntando se aquilo era verdade, mas o diretor disse que sim ao presidente, já que encontraria com ele se ele fosse ver o túmulo da sua mãe. O velho já começou a rir pensando que aquilo era um absurdo, enquanto fumava seu charuto de mais de 10 mil, dizendo que o garoto era realmente corajoso, mas apenas um louco. Avisando que estava tudo bem, ele com certeza conseguiu despertar o seu interesse, dizendo que eles iriam para Busan e precisava ver que tipo de garoto ele era. Talvez ele fosse útil e iria fazê-lo trabalhar até os ossos como um maldito escravo para sua família. Pelo menos essa era a intenção dele. No colégio, o nosso protagonista já estava entrando. O amigo dele já perguntou como a sua avó estava, mas ele disse que graças a Deus ela estava melhorando. E então avisou que fazia um tempo que ele não vinha à escola. E ainda por cima o amigo já convidou ele para matar um pouquinho de aula e jogar sinuca. Ô, amigo bom, hein? Mas ele disse que não, já que ele precisava estudar um pouco e passar na prova. Rapidamente todos ficaram assustados, perguntando o que tinha acontecido com ele, já que ele estava abrindo um livro e estudando. Começaram até a perguntar se ele estava bem, mas aquilo era muito estranho. Ele literalmente não estudava e nem fazia nada do ensino médio, e agora estava sendo totalmente diferente. Enquanto na sua vida passada ele lembrava que o seu avô só olhou para ele, riu e chamou ele de inútil, já que ele deveria escutar bem que a partir daquele dia ele só tinha um objetivo: passar na Universidade da Coreia de Faculdade de Direito, já que usaria isso como método para decidir se ele se tornaria uma pessoa digna ou não. Pelo menos não iria deixar ele passar fome por enquanto estivesse no seu teto. Porém, se ele falhasse, ele iria morar na rua. Seria o fim da relação entre a família dele e a Xion. E naquela época, para sobreviver, para ganhar o conhecimento do seu avô, ele teve que estudar e entrar numa faculdade. E ele conseguiu estudar como nunca e passou. Mas, infelizmente, foi como um empregado sanguíneo da família. Mas dessa vez ele pensou que seria diferente, já que ele iria estudar para o seu próprio objetivo. Ó, o maninho estudando para passar no Enem. No corredor então, um professor já disse que aqueles arruaceiros estavam prestes a começar a apanhar se não entrasse para a sala de aula, chamando o representante de turma. E então ele já botou o caderno na mesa e disse atenção a todos, já que deveria fazer uma referência para o professor. Todos então se curvaram e ele já chamou pelo Kim Mi-hook, perguntando se ele estava ali. Ele disse que sim, então já mandou ele se abaixar rapidamente, perguntando quantos dias que ele não vinha para a escola, mas o nosso protagonista nem mesmo cedia, olhando para a cara dele, já que ele achava que a escola era um parque de diversões, ou um lugar onde ele podia ir e vir quando bem entendesse. Ele pediu desculpas, dizendo que teve que cuidar da sua avó, mas rapidamente já tomou um tapa na cara, e ele começou a dizer que ele era um maldito filho dedicado. E então, um encrenqueiro como ele cuidando da avó era realmente uma piada, e já tomou mais um, perguntando como ele ousava falar essa mentira, já mandando nosso protagonista se ajoelhar, mas ele continuou olhando sério pro cara e ele já deu mais um tapa na cara do nosso protagonista, e ele percebeu que o único motivo disso foi porque ele pediu descaradamente dinheiro de suborno para sua avó quando visitou ele no início daquele ano, e quando ela estava prestes a dar o dinheiro, ele impediu a sua avó de dar a ele as notas de 10 mil won que ela lutou para ganhar. Foi quando ele começou a bater nele sempre que tinha chance durante todo o primeiro ano, e então aquele bastardo agora estava fazendo isso, batendo no nosso protagonista e mandando ele se ajoelhar, já batendo nas costas do nosso protinha, dizendo que garotos como ele iriam acabar se tornando gangster, chamando ele de lixo, quando então alguém entrou na sala de aula e viu aquilo acontecendo, mas nem se importou, perguntou o que estava acontecendo com o vice-diretor, e ele rapidamente perguntou se tinha um aluno chamado Kim naquela turma. Ele disse que sim, porém estranhamente ele estava ajoelhado na frente dele, e todo
mundo começou a olhar para fora, já que tinha um carro importado daqueles muito caros e um segurança pro lado de fora, perguntando se ele era realmente Kim Mi-hook e que ele deveria entrar, por favor. E enquanto ele entrava no carro, aquele professor ficava indignado com aquela situação e todos os alunos dizendo que aquele carro era muito caro. Ele então encontrou pela primeira vez naquela vida com o seu avô, Shion Taizan. A Costa barmando muita aura do lado de fora, mas então ele perguntou se ele era o filho da Mizuki. No final das contas, eles se encontraram da mesma forma, e a última vez que ele o viu foi um dia antes dele falecer há 20 anos. Mas ele disse sim, já que seu pai era Kim Taizo e a sua mãe Shion Mizuki. O cara começou a rir, já que ele pediu que ele viesse em pessoa para ver ele, e por isso ele estava ali. O nosso protagonista perguntou se ele passou no túmulo da sua mãe, e ele disse que sim, como combinado. Ele ouviu dizer que ele nunca foi vê-la nenhuma vez desde que ela tinha falecido, e achou que seria adequado que ele visitasse antes de viver ele. E também a sua avó, quem o criou, não estava bem, então ele não poderia deixá-la sozinha, já que ele iria pedir desculpas, já que isso era o óbvio. Porém, o que mais admirava o avô era como aquele garoto não ficava intimidado na sua presença, perguntando como que ele sabia algo sobre ele, mas ele disse que conhecia ele bem, pensando então que ele era a lenda das indústrias de empréstimos privados da Coreia, que veio do sul durante a guerra e acabou se tornando um tubarão muito grande, emprestando trilhões de dinheiro e recebendo muito mais, o rei dos agiotas. Seu avô então virou e perguntou do que ele estava precisando, já que queria ver ele. O nosso protagonista colocou na mão na cara, pensou que só havia uma coisa que ele queria, era de dinheiro. E com a enorme riqueza que eles herdaram após a morte da Shion Taizan, ele tinha que pegar todo esse dinheiro para ele, mas para fazer isso tinha que reunir fundos secretamente para os combater, sem que a família descobrisse. Então seu avô perguntou o que era e por que quis conhecê-lo pessoalmente, do que ele precisava, pedindo para que por favor emprestasse um pouco para ele. Mas seu avô pensou que no final das contas ele era só um neto patético mesmo, perguntando de quanto ele precisava. Ele avisou que a sua avó, que cuidou dele desde os 17 anos, precisava de uma cirurgia, e ele precisava de no total 10 milhões de wons para isso, e também precisava que ele emprestasse 1 milhão todo mês até a sua formatura no ensino médio, para as suas mensalidades e despesas diárias. Seu avô disse que estava tudo bem, aliás isso era troco de bala para ele, e ele poderia facilmente dar isso, disse ele, e pensando que ele nem sequer teve coragem, mas o chamou até ali só por causa daquela mixaria. Mas ele disse que não estava pedindo para ele dar de graça, mas só que ele iria pegar emprestado por um tempo. Ele então começou a sorrir, já que esse birralho era divertido. Ele não conseguia nem pagar os juros, muito menos o valor inicial. Mesmo assim, ele estava pedindo dinheiro emprestado. Ele então disse que não era difícil para um agiota emprestar dinheiro a alguém, mas os agiotas não deixavam você pegar dinheiro emprestado sem nada, e ele precisava pelo menos deixar uma garantia, perguntando se ele tinha alguma, mas a garantia que ele perguntava era o seu cérebro. Ele garantiria com a sua inteligência. Porém, o avô dele já ficou totalmente indignado, e ele disse que se emprestasse dinheiro, ele iria entrar na faculdade de Direito da Universidade Coreana e iria usar isso para pagar o valor principal e os juros. Ele, porém, não entendeu nada, mas na sua vida passada ele perguntou sobre isso, mas dessa vez a oferta era dele, e o avô dele tinha um forte desejo de realização acadêmica, mas ele não conseguiu fazer faculdade porque ele era muito pobre. E então, à medida que ele ficou mais velho, o seu negócio cresceu, ele ficou ainda mais obsessivo com as realizações acadêmicas de seus filhos, principalmente a dos seus. Porém, eles eram muito vagabundos, mesmo com faculdade, e ele acabou desistindo e saindo do lado dele. Seu neto entrou na faculdade de Direito, e o seu neto fazer uma faculdade seria realmente muito atraente, pensando que aquilo era interessante, mas pelo que ele sabia, as notas dele não eram boas o suficiente para ele entrar, e talvez ele estivesse blefando, perguntando então o quão confiante ele estava, já que se ele acabasse falhando, ele poderia perder tudo. Mas ele disse que tentou fazer isso uma vez e conseguiu. Agora estava fácil demais, avisando que se ele não entrasse, iria entregar a sua cabeça e o seu corpo, perguntando se isso era o suficiente, basicamente se tornando um escravo mais uma vez. Seu avô disse que era totalmente suficiente, e agora se ele passasse, deveria dar um presente para parabenizá-lo. Porém,
como assim o presente do que ele estava precisando, mas ele disse que iria contar só depois da faculdade, já que ele estava planejando pedir um grande presente quando isso acontecesse. Sorrindo então, porém o velho disse que conheceu o filho de várias pessoas naquele negócio, pessoas que pagavam, pessoas que não queriam pagar, que odiavam, até mesmo vendiam os próprios filhos e até enfiavam uma faca na sua barriga se deixasse. E enquanto conversava com o diretor, disse que depois de lidar com tantas pessoas, era a primeira vez que ele lidava com uma pessoa assim. Os olhos, as expressões, a linguagem corporal e até mesmo o tom de voz era totalmente diferente. Ele não fazia ideia nenhuma sobre o garoto e parecia mais que ele estava sendo julgado do que julgando o garoto, dizendo então o diretor que ele parecia ter gostado dele. Ele então chamou pelo Mizion, dizendo que queria ir no hospital, porém ele achou isso estranho, para provavelmente fazer uma visita à avó. A avó dele já tinha entrado na sala de cirurgia, já se curvou, agradecendo ao médico para que cuidasse bem dela. E então, saindo de lá, percebeu que estava tudo tranquilo, quando de repente, aquele bandido já chegou para perguntar se ele estava indo na escola ou não, já que estava 3 vezes no dia ali, e parecia que ele estava um pouco ocupado no telhado, chamando ele para conversar, mas o nosso protagonista disse que ia estudar e deixou ele de lado. E então, ele disse que se ele precisava estudar, ele não poderia segurar ele, dizendo que ele deveria pegar aquilo. Quando ele sentisse sono, era só mastigar aquele chiclete, dizendo que via ele mais tarde, saindo rindo igual um louco. Realmente o cara era um bandido bem conhecido, mas estava bem tranquilo, vendo que ele iria morrer logo. E o nosso protagonista não estava nem aí, apesar que ele viu uns caras saindo de lá de fora e pegando uma faca, se preparando para uma luta. Talvez eles fossem um assassino que iriam matar o Park e já entraram 4 de uma vez. Ele realmente não deveria morrer naquele dia, mas parecia que as coisas poderiam ter mudado. O legal é que os bandidos já foram na recepção perguntando onde ficava a ala do chamado Park Dong-Soo, mas com aquela caixinha de presente, mesmo assim ela perguntou qual era a relação com o paciente. Ele já ficou bravo perguntando como assim, já que ele só queria visitá-lo, mas de repente o nosso protagonista já se curvou perguntando se eles estavam procurando pelo Dong-Soo, avisando que era o irmão mais novo do Dong-Soo e que iria levá-los, mas o nosso protagonista não queria bagunça enquanto estava acontecendo a cirurgia da vozinha dele, levando eles então para quase do lado de fora, no beco, mas eles começaram a apontar para o garoto perguntando que porcaria era aquela e para onde estava levando eles, mas o nosso protagonista perguntou se eles vieram matar o Park Dong-Soo, e é claro que eles vieram, chamando ele de bastardo, e ele já começou a se aquecer, dizendo que iria matá-lo. Enquanto diziam que iriam matá-lo, quando de repente alguém gritou do lado de fora, perguntando o que esses bandidos estavam fazendo. E se eles não tinham vergonha na cara apontando uma faca para um estudante do ensino médio? Já veio um dando soco, mas o Park já colocou a cara para ser acertado. Realmente o cara não tava pra brincadeira e já tomou-lhe uma banda. E antes dele cair no chão, ele já tomou mais um soco no meio da cara, sendo afundado no chão. Os 3 perceberam que aquilo era loucura, mas o maluco era poderoso, já tirou o resto da roupa para poder lutar direito. Mas enquanto ele tirava a roupa, o cara já veio saltando igual um maluco com a faca, só tomou um no queixo e já caiu no chão desmanhado, dizendo que os dois era o próximo, já pegou no cabelo do maluco que tava no chão e jogou em cima do gordinho, na intenção de chamar a atenção. Pegou o chinelo e já acertou rapidamente na cara do gordinho, não sei como, mas a habilidade do maluco era tão boa que deixou ele machucado. E já veio pra cima com tudo numa voadora, acertando a barriga do que já tava machucado. Cê é louco, o gordinho tá muito bem com aquele escudo ali. Depois os dois caíram no chão e sobrou mais um. Percebendo então que não tinha jeito, ele tinha que pegar uma arma. Viu aquele vidro, bem feito até, rapaz, pega no vidro bonito, hein. Ele deu um soco pelo vidro, nem se importando em cortar a mão. O cara é doido mesmo, já fez o maluco voar e agora ele já tava inconsciente no chão, enquanto ele olhava para o nosso protagonista perguntando o que ele estava fazendo. Mas era muito bom ele lutar depois de um bom tempo, já que aquele era o território dele. Aqueles caras na verdade já estavam sendo vistos pela equipe dele. Ele tinha um monte de pessoal ali no hospital e disseram que eles estavam ali. Porém, esse pirralho era realmente muito corajoso, já que ele nem ficou assustado ao ver aquele maluco apontando uma faca para ele. Nosso protagonista percebeu que a situação não iria mudar de jeito nenhum, mesmo com ele enfrentando aqueles caras. Então ele perguntou o que ele deveria dar de presente para ele, já que ele era bastante corajoso. Mas o nosso protagonista queria usar ele como a primeira ferramenta para o seu plano, decidindo que ele queria esse cara para ele. Lá ele. Mas então o Park Dong-Soo deveria levar apenas seus subordinados mais próximos, avisando que ele deveria se esconder por 3 meses. Ele perguntou então o que ele estava dizendo, já que ele não entendeu nada e o que ele queria, mas o que ele estava falando era besteira. Ele então informou que em breve o presidente declararia guerra contra o crime, e se ele não se escondesse, ele com certeza iria morrer. Ele percebeu que aquilo
aquilo era impossível. Guerra contra o crime era quase uma loucura, já que o presidente emitiu um decreto especial para evitar críticas públicas e mudar a situação política devido a diversas corrupções do crime. E a declaração de guerra no crime seria de outro nível nos próximos meses. Uma operação em grande escala para erradicar organizações criminosas e outras menores ligadas a elas. Dizendo isso para ele, já que ele deveria manter o local em segredo, nem os outros membros da mesma organização deveriam saber. Principalmente, deveria ter cuidado com o seu próprio chefe, chamado Lee Sa-seong. E então ele percebeu que aquilo era loucura. Como que o garoto sabia o nome do chefe dele? E ele saiu andando dizendo que esse era o seu desejo. Agora deveria tomar a sua decisão, já que se ele sobrevivesse um dia a mais seria útil para ele. Um mês depois, ele estava na montanha Jirisan e ele realmente percebeu que tinha sido declarada guerra contra todos os bandidos. Aquilo era realmente loucura. E como que o garoto estava certo? Ele já estava quietinho pensando que o garoto era muito louco. E os três começaram a perguntar como que ele sabia disso. Mas ele disse que não deveriam sair dali de jeito nenhum. E o que estava acontecendo é exatamente como aquele garoto tinha dito, já que ele disse que era um absurdo na época no hospital. Mas ele disse que se fosse desejar alguma coisa, queria que a Alemanha fosse unificada. Mas no final das contas ele disse que isso já iria acontecer e houve uma reunificação alemã. E quem era ele afinal, já que ele sabia de tudo? A avó dele sempre lidava com as coisas muito rápido e eles foram morar em um apartamento, um lugar um pouco melhor. Ela começou a ficar feliz vendo a situação, mas ao mesmo tempo preocupada, perguntando como ele conseguiu aquilo. Mas ele disse que o seu avô tinha dado para ele depois de conhecê-lo depois de 17 anos. Ele também recebeu um dinheiro para as despesas diárias, dizendo que ela não deveria se preocupar, mas mesmo assim, ela achava que não era muito certo para tomar algo assim para ela. Mas ele disse que ela deveria só cuidar da saúde dela e não deveria trabalhar tanto mais, já que ela que bancava tudo antigamente. Ela ficou até mais feliz. Os amigos dele já chegaram, dizendo que tinham trago barriga de porco para fazer um churrasco, e o dia estava perfeito para isso. Nosso protagonista sorriu e todos eles começaram a comer. O Kim já chegou na sala de aula, mas disseram que ele ficou em primeiro lugar no exame. Ele perguntou se era sério, mas ele disse que ouviu da sala dos professores essa manhã. E então, de repente, os professores estavam chamando o Kim para a sala deles. E então, talvez ele fosse ganhar um prêmio por ter feito isso, mas olha o prêmio que o miserável estava ganhando, bronca. Perguntando ao Kim se ele sabia o motivo que ele tinha sido chamado ali. O que aconteceu lá na tua comunidade? Não sei. Depois desse espancamento, o professor disse que só iria perguntar uma vez se ele realmente não sabia o porquê tinha chamado ele ali. Mas ele disse não, senhor. E então, depois de mais um daqueles amaciador de carne, perguntou se ele tinha trapaceado. Já que ele estava em último no semestre, de repente se tornou o primeiro. Talvez tivesse recebido a ajuda daquele riquinho lá. Ouviu dizer que ele tinha realmente conhecido um avô estrangeiro e era justo que ele conseguisse dinheiro para poder roubar nas provas. Mas na real ele disse que seu avô morava em Seul e se quisesse conhecer poderia lá visitá-lo e foi embora. Ele tinha sido até interrogado depois de tudo isso e nem se importou para o professor. Já pegou aquele taco mais uma vez dizendo que ele tinha trapaceado. Ou ele fez aquilo sozinho ou ajudaram ele. Mas ele continuou insistindo, dizendo que não tinha feito isso. Mas ele disse que deveria olhar chamando ele de bastardo, já que deixou ele livre porque causou problemas, mas agora ousava mexer no exame da escola. Realmente o avô dele ensinou a fazer isso. O nosso protagonista só estava pensando que ele estava cruzando a linha. Ele era realmente muito irritante, já preparando para dar mais um no nosso protagonista, perguntando o que ele estava olhando agora, já que ele iria arrancar os olhos deles, mandando ele pedir desculpas. Nosso protagonista ficou bravo, dizendo que ele estudou muito e não trapaceou. E o que tinha a ver com o avô dele, mandando ele pedir desculpas agora, mas já tomou mais um, perguntando se ele tinha ficado maluco, e ainda rasgou um papel na frente dele, dizendo que essas notas dele seriam 0 por colar, e a partir de hoje ele estava suspenso por tempo indeterminado, e ele gostaria de expulsar ele agora mesmo, mas então ele já chamou o professor, perguntando se ele queria fazer uma aposta com ele, porém ele perguntou como assim, já que as questões para aquele exame iriam ser resolvidas ali mesmo na frente dele, assim como ele fez no exame. Todos os outros professores ficaram uau, e se ele realmente conseguia fazer isso, já que se ele não conseguisse a mesma pontuação, ele mesmo saía da escola, mas se ele obtesse a mesma pontuação, ele teria que se demitir. E então ele já começou a ficar bravo, já indo com o taco de beisebol chamando ele de arrogante, mas o nosso protagonista segurou, perguntando se ele estava com medo, já que deveria trazer o teste. E então agora todos estavam observando
observando o lado de fora, ele fazendo o teste. Ele tinha feito 6 provas, meu parceiro, português, matemática, ciência, história e geografia. Tudo de uma vez, tirado 100, só faltava de inglês. O outro professor estava completamente nervoso enquanto ele estava falando que só faltava uma questão. E se ele não fosse humilde a ponto de pedir desculpas, ele iria perder o emprego dele. Os amigos dele tudo lá de fora ainda observando desde o começo, já que ele podia pedir desculpas eu perder ali para um aluno que ele achava-se insuficiente. Mas de repente o diretor disse que o Mr. Park deveria parar com isso e pedir desculpas agora, já que ele provou que ele não colou, então deveriam parar. E agora ele deveria se desculpar também e parar com isso e começar a elogiar o garoto pelas notas. Mas então ele pediu desculpa todo tremendo e avisando que estava errado sobre ele. Mas é claro que ele disse que iria voltar para a sala de aula agora, enquanto o professor ficou todo indignado. Todo mundo já saiu comemorando com o nosso protagonista, já que essa era a primeira vitória dele. No final das contas, essa talvez fosse a última vez que ele se reunisse com seus amigos, já que dali pra frente eles iriam para a faculdade. E ele disse para os seus 2 amigos que no futuro ele iria fazer uma coisa difícil em Seul, então realmente esperava que os dois pudessem ajudá-lo futuramente, chamando eles de amigo, já que saber o futuro não significava que ele poderia se vingar sozinho, não importava o que, ele precisava de amigos confiáveis, amigos que não o trairiam, amigos que poderiam confiar nas suas costas para que realmente ele não morresse. E ele continuou focado nos estudos e facilmente foi classificado em primeiro lugar no final do 2º semestre, e as notas do Min Hyun-soo não eram boas, mas ele também conseguiu melhorar. E o Hyun-sung começou a se exercitar novamente, fazendo o que ele gostava. Tudo foi gradualmente se encaixando no seu lugar. E agora ele já estava ali, na fortaleza invencível da família Xion, junto a uma das áreas mais ricas do país, ali que era realmente a fortaleza localizada, e aonde eles tinham tomado e construído após um golpe militar, e se tornando a fortaleza invencível do rei dos agiotas, e também protegeu a sua riqueza de todos aqueles poderes. Porém, depois disso ele já foi jantar com seu avô, mas naquele cenário nunca tinha acontecido na sua vida no passado, porque ele conheceu o Xion Taizan muito mais tarde, depois de ser aceito na faculdade de Direito, e o que significava que a avaliação que ele fez tinha mudado sobre o garoto. Ele então já foi se assentar com ele e ouviu dizer que ele ficou em primeiro lugar em 2 semestres consecutivos, o que era incrível. O nível da sua escola não era muito excelente, mas mesmo assim ele estava de parabéns, já que essa era sua inteligência, fazendo o mesmo gesto que ele até ficou feliz. A questão é que talvez ele poderia gostar novamente do seu avô, e então ele disse que como ele era bom em cumprir promessas, queria dar algo de presente para ele, perguntando o que ele queria, mas como ele mencionou antes, ele deixaria saber o que ele queria depois que ele fosse aceito à universidade, mas ele disse sim, e como prometido, se ele entrasse na faculdade de Direito da Coreia, ele concederia qualquer coisa que ele quisesse, então eu deveria dizer logo, mas ele pensou que seu avô estava sendo muito gentil, e então ele iria dizer, então ele só pediu algumas ações da empresa, porém ele perguntou como assim, já que se ele sabia alguma coisa sobre o mercado de ações, mas ele disse que não sabia muito sobre isso, por isso que estava perguntando ao seu avô, pensando que isso só ficaria como um pedido bonito do seu neto. Ele então sorriu, já chamou o diretor, perguntando qual era a participação da corporação da Hyun, e ele disse que era 4% da empresa, e já mandou dar todas as ações pro seu neto. Ô louco, imagina, 4% da empresa, caraca. Mas ele sabia que, no entanto, naquela época, era a maior conglomerada incontestável do mundo. E no entanto, após a morte do fundador, ela eventualmente se separou devido a conflitos entre os herdeiros, e as ações não eram apenas sobre o dinheiro, mas sim como ele lidaria com toda essa situação. Parecia que o avô dele sabia até o futuro. Ele agradeceu ao seu avô, dizendo que era difícil obter ações da Daehan, mesmo que tivesse dinheiro. Sinceramente, pensou que ele apenas daria alguma mesada para ele, mas felizmente acabou ganhando um grande presente. E então, de repente, o filho dele já apareceu, o primeiro suspeito do nosso protagonista, o Jeon Soo-man. O seu avô já mandou cumprimentar ele avisando que eram seus tios, mas dadas as circunstâncias, esses eram os suspeitos que gostariam de tirar ele do radar. Ele já cumprimentou dizendo que era Kim Mi-hyuk, mas a questão é que esses caras com certeza queriam ele morto.
Eles então disseram que ele era bem-vindo à família e ele cresceu em circunstâncias difíceis, mas, criado somente por uma avó, sabia que isso era verdade. Já colocou a mão nele dizendo que se precisasse de alguma coisa, deveria ficar à vontade e avisá-lo. Afinal, eles eram uma família. Nossa, que família! O seu avô então começou a conversar com todos eles sobre negociações. Chegou num ponto em que ele perguntou se alguém tinha emprestado dinheiro para o Lee Hang-soo, já que estranhamente ele não tinha vindo pedir pessoalmente. Eles não deveriam fazer mais isso, já que o normal era implorar na frente dele e nunca dar dinheiro sem que isso acontecesse. O seu filho, com a cicatriz na boca, perguntou estranhamente ao seu pai, já que eles tinham um acordo e tinham feito promessas, mas aquilo não importava. Ele tinha regras e essas regras deveriam ser cumpridas para que ele realmente continuasse sendo respeitado. E o nosso protagonista estava no quarto da sua mãe e o quarto estava exatamente do mesmo jeito na vida anterior e ele sabia até mesmo onde estava uma foto, pegando o livro e vendo que a foto da sua mãe estava ali e era a única que existia, a única que realmente tinha sido guardada pelo seu avô, já que parecia que ele queria que o mundo inteiro se esquecesse da sua mãe. Estranhamente, alguém abriu a porta do quarto perguntando se era o filho da Mizuki e estranhamente ele percebeu que era um miserável que poderia ter matado ele, já que esse era um dos filhos e aos olhos dele ele era realmente um idiota drogado. Ele então disse que ele estava realmente em Busan antes, na roça, e começou a vir para lá no interior, perguntando como tinha sido a viagem, mas rapidamente nosso protagonista perguntou quem ele era, mas desse jeito informal ele achou que ele deveria ser respeitado já que ele era mais velho, mas nosso protagonista pensava que ele era um infantil idiota guardando o livro no local e indo na sua direção, perguntando qual era o problema dele ser mais velho, já que ele estava falando informalmente com ele, então ele deveria agir com respeito com ele também. O não entendendo nada, mas o nosso protagonista disse que provavelmente ele nunca esperou uma reação dessa, já que ele era tratado como um burguês humilde e o seu pai era o filho mais velho do rei do agiota e com certeza esse garoto era um bobalhão. Ele já gritou como ousa agir com tanta arrogância com ele, mas mesmo assim já se acalmou rapidamente dizendo que não sabia o porquê que ele tinha ido ali, mas aquele não era o lugar para alguém como ele, dizendo que poderia dar uns 100 milhões para ele sair dali e se era o suficiente. O nosso protagonista com a cara dele disse que como era de se esperar, ele era muito generoso, mas na real ele queria dar ao seu irmão mais novo algum dinheiro para a mesada. Ele não entendeu nada, já que 100 milhões era muito dinheiro, mas o nosso protagonista tratou como se fosse troco de bala, já que se eles fossem para Jagaoshin, eles só conseguiriam um prato de sashimi por aquele valor. Realmente, ele chamou ele de miserável. Mas então ele começou a tocar na ferida, dizendo que a sua avó tinha o criado e provavelmente ele era desrespeitoso por causa disso. Rapidamente já veio um socaço na porta, quebrando ela, e ele já ficou totalmente assustado, mas o nosso protagonista disse para nunca mais falar que ele era do interior e nem mesmo tocar no nome da sua avó, já que ele nunca tinha aprendido nada porque nunca tinha paz, chamando ele de abandonado. O cara já começou a ser humilhado dentro da própria casa, cê é louco? Ele avisou então que ia contar tudo para o seu avô, mas o nosso protagonista disse para ele tirar as próprias conclusões, já que ele gostava tanto de usar drogas e fazer besteiras, então ele deveria contar também da situação que ele estava fazendo e até mesmo colocar no noticiário. Porém, ele perguntou o que ele estava falando, já que ele tinha feito uma festa repleta de drogas em um hotel e acabou mandando uma garota para o hospital. A questão é como que ele sabia disso, mas o mais importante que isso, mas a questão é que ele era apenas uma criança e ele estava confiante de que ele poderia até lá e até contar para o seu avô, perguntando se iria junto com ele, mas ele já ficou todo se tremendo dizendo que poderia deixar quieto. Aliás, o nosso protagonista sabia de todos os acidentes que ele causou na sua vida passada e, surpreendentemente, os acidentes causados agora eram pequenos comparados aos futuros, chamando ele de grande irmão e dando um toquinho, já que ele era o irmão mais velho e deveria agir como um. E então, ele já foi deitar na cama dizendo que estava cansado, perguntando se ele poderia sair, mas o outro disse que ele não deveria falar isso pra ninguém, já que senão ele estaria morto. O nosso protagonista perguntou se aquilo era uma ameaça, mas rapidamente ele disse que não, já que era só um pedido. Então já estendeu a mão dizendo que ele deveria ir embora e sair logo do quarto e calar a boca, mandando o cara embora e humilhando ele completamente. Ele até fechou a porta rápido, mas só realmente agia como uma criança. O nosso protagonista estava testando ele para ver se realmente ele iria agir como um assassino, e ele realmente agiu, dizendo que poderia até matá-lo. Já desceu e o seu avô perguntou se ele já estava indo embora e ele se curvou dizendo que sim, já que ele iria se despedir do seu vovô. Ele disse que ele deveria realmente ir em frente,
mas o nosso protagonista ainda disse que iria visitá-lo com frequência. Saindo então, o avô já viu ele indo embora com aquele charuto de mais de 10 mil reais. Na portaria ele já foi surpreendido com um cheque de 100 milhões, dizendo que o presidente deu um presente para ele. Ele se perguntando se ele achou que iria sair somente com ações, mas não. Já deu um cartão para ele com mais de 100 milhões, avisando que a senha era o número do nascimento da sua mãe, o aniversário da madame. Ele pensou que realmente o seu avô era muito meticuloso em cuidar de tudo, pedindo que por favor deveria transmitir a sua gratidão a ele. O diretor, na verdade, disse que deveria entrar em contato diretamente com ele, já que tinha certeza que ele estaria o aguardando.